Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, eu sou o professor Arnaldo. Nas aulas anteriores, pós a primeira atividade avaliativa do terceiro bimestre, que aliás encerrou dia 7 de setembro, mas está aberta ainda para quem não fez, eu fiz duas revisões com vocês. Fiz uma de revisão de notação científica e outra de logaritmo. Hoje a gente vai começar a colocar em prática algumas aplicações da fórmula do pH, justamente para a gente fazer mais exercício e fazer prova na próxima, daqui a 2 semanas mais ou menos, tá certo? Bom, então eu falei para vocês nas aulas anteriores que a fórmula do pH é pH igual ao logaritmo, o contrário do logaritmo, que é menos log de H+. E estou dando 3 exemplos aqui de como a gente pode calcular isso, tá certo? Então vamos supor o seguinte, que pode aparecer para mim H+, ou pode aparecer concentração de hidrogênio iônico, quer dizer H+, tá? Então H+, ó, é a mesma coisa que escrito aqui é concentração hidrogênio-iônica. Então esse é o nome desse símbolo aqui, certo? Concentração de hidrogênio-iônica é H+. O exercício pode parecer assim para mim. H+, de, por exemplo, número com M. M quer dizer molar, é uma unidade, assim como existe dúzia, quilo, dezena, mililitro, é uma unidade, que é a mesma coisa que mol por litro, que é a mesma coisa que mol vezes litro menos 1. É uma unidade que é usada para determinar a concentração de íons de H+ naquela substância, tá? Mas não se preocupem com M mol por litro e mol a litro menos 1, que aqui a gente não vai usar nesse sentido, tá? Então eu coloquei esse exemplo. Então tem o H+ de 10 a menos 4, tem H+ de 0,01 e H3O+ de 10 a menos 8. Importante dizer o seguinte, pessoal, quando ele estiver assim, a gente já pode aplicar a fórmula direto. Quando estiver assim, a gente tem que fazer a notação científica, transformar em base 10. E aqui, professor, qual que é a diferença? Pessoal, eu sempre falei que era a concentração de H+, certo? Mas vamos supor que esse H+, ele esteja lá diluído na água, que é o que é comum acontecer. Se a gente somar isso aqui, ó, 1H com 2H vai ficar H3. Um oxigênio mais o O. Então, na verdade, H+ e H3O+ quer dizer a mesma coisa, quer dizer que aquele íon está no meio aquoso, está no meio da água. Então, quando vocês verem algum exercício com H+ ou H3O+, é a mesma coisa, não vai alterar em nada o desenvolvimento do exercício que vocês estão fazendo, tá certo? Então, H+, H3O+ é concentração hidrogênio-iônica, certo? Bom, vamos fazer esses exercícios então para a gente entender e compreender a questão do pH. Vamos supor que uma determinada amostra apresentou concentração de hidrogênio-iônica de 10 a menos 4. Então eu coloco lá na fórmula. Então pH igual a menos logaritmo de H+. Então ó, menos logaritmo de 10 a menos 4, certo? Bom, na aula anterior eu expliquei lá como resolve o logaritmo de base 10. Então logaritmo de base 10, aqui ó, logaritmo de 10 a menos 4, o resultado vai ser menos 4, é o expoente, então vai ficar menos 4. Sempre vai ser o expoente, professor? Sempre, com o sinal que ele vem lá. Então, se está aqui é menos 4, vai ser menos 4, quando a base é 10. Bom, menos 4. A gente sabe pela regra de sinais que quando tem sinais iguais, fica positivo. Então, o pH é 4. Então, no primeiro exercício lá, que tem a consideração de H+ de 10 a menos 4 molar, o pH vai ser 4. E 4 vai ser ácido, certo? Porque é menor que 7, correto? Vamos para o próximo. Bom, o próximo eu tenho lá H+ de 0,01 mol por litro. Primeira coisa, eu tenho que transformar esse 0,01 mol por litro em base 10. Como que eu transformo? Coloco 10. Conto quantos números depois da vírgula me aparece. Então, a vírgula 1, 2. Então, aqui é menos 2. Então, eu transformei em base 10. Agora, eu vou para a fórmula lá. Então, pH é menos logaritmo de H+. Então, pH igual a menos logaritmo de 10 a menos 2. Certo? Bom, continuando. pH igual... O logaritmo de 10 a menos 2, sempre quando é base 10, é o próprio expoente. Então, vai ficar menos, que é da forma menos 2. Negativo com negativo fica positivo. Então, aqui vai ficar pH 2. Então, no exemplo 2, que é aqui, ó, H+ de 0,01 mol por litro, o pH vai ser 2, que vai ser ácido, porque é menor que 7.
certo? 7 é neutro, menor que 7, ácido, maior que 7, base alcalino, né? Ou básico também, certo? Terceiro exercício. Terceiro exercício, eu tenho a concentração de H3O+, que é 10 a menos 8 mol por litro menos 1, tá? Então, o que acontece aqui? Já está em base 10, é só colocar na fórmula. pH, então, é igual ao contrário de logaritmo de 10 a menos 8, certo? pH, então, é logaritmo de 10 a menos 8 vai ser menos 8, certo? Então, pH vai ser menos com menos dá mais. Então, pH vai ser 8. Detalhe, pessoal, pH sempre é um número positivo, que é de 1 a 14. Não tem como ser um número negativo e nem acima de 14. É de 0 a 14, sempre, tá? pH 8 ele é básico, né? A gente chama de básico, ou é uma base, ou ele é também, como o nome é alcalino, que nem as pilhas alcalinas, certo? Então, maior que 7, acontece isso. Professor, tem mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que apareça assim, ó, concentração H3O+, de 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro a menos 1, tá? Pessoal, quando a gente está multiplicando alguma coisa vezes 1, isso vai interferir no resultado? Interfere? Se você ganha R$1.000 por mês e o seu chefe vai falar assim, vou aumentar o seu salário em uma vez, ou você vai dobrar. Mas se ele falar assim, olha, multiplique seu salário por 1, quanto que vai dar? Vai dar R$1.000. Então isso aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 9, mas muitas vezes no vestibular, no Enem, cai exatamente esse número aqui na frente para não se confundir, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Então vamos lá, vamos supor que está lá a concentração de hidrogênio iônico de H3O+, de 1 vezes 10 a menos 9. Como que eu resolvo? De novo, pH igual menos logaritmo de 10 a menos 9. Então pH vai ser menos logaritmo de 10 a menos 9, menos 9. Menos com menos vai dar mais. Então, pH é 9. Básico, base ou alcalino. Pessoal, não sei se vocês notaram, o pH sempre vai ser o expoente que está marcado aqui ao contrário. Então, pode ver, 10 a menos 4, pH 4. 10 a menos 2, pH 2. 10 a menos 8, pH 8. 10 a menos 9, pH 9. Mas a gente tem que entender de onde saem esses números. Não adianta eu falar para vocês, façam assim direto, e aí vocês não conseguem resolver. Por quê? Porque alguns de vocês vão fazer alguma faculdade, os que querem fazer, obviamente, e vai cair cálculos que vai dar pH com número quebrado, que também acontece. Não estou falando que os números são só inteiros. Aqui no ensino médio a gente aborda assim, tá? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, que existe outras possibilidades, a gente tem que entender de onde surgem esses números, para que amanhã ou depois você fale assim, puxa vida, o professor Arnaldo não falou que era assim que funcionava. Então é importante que vocês saibam, por isso que quando eu falo para vocês que é o H+, eu insisto com vocês que esse H+ sai da onde? Que a água, então 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, e quando quebra, a gente tem um H+ com OH-, certo? Então eu explico para vocês da onde surge isso. Porque o pH vem daqui, é da quebra do íon da água positivo. Então eu gosto de explicar exatamente como funciona para vocês entenderem, tá bom? Na semana que vem, eu vou passar para vocês alguns exercícios, a gente vai fazer 5 exercícios simulando situações reais, para que assim vocês consigam fazer a nossa avaliação, que é daqui a 2 semanas, tá certo? Mas é importante que vocês entendam da onde surgiu o número. Como vai ser a avaliação, professor? No mesmo sistema, vai ser lá pelo Google Formulários, vai ser a pergunta, 5 alternativas, vocês têm que assinar lá, mas tem que entender de onde vem esse princípio, tá certo? Bom, pessoal, eu sempre coloco na plataforma meu WhatsApp, meu contato lá, se alguém tiver dúvida. Lembrando, então, que esse é o material que a gente vai fazer a nossa segunda prova do terceiro bimestre e que vai estar lá na plataforma. E quem não fez, aproveitem e façam aí, mesmo que o prazo tenha passado, tá certo? Se puder, fique em casa, a pandemia não acabou, a vacina ainda nós não temos, e pessoal, foco, né? Que eu sei que esse momento cada vez está mais cansativo, a gente está cansado, vocês estão cansados, mas eu tento fazer esse vídeo para vocês entenderem e compreenderem essas questões, tá certo? Hoje é dia 10 de setembro, amanhã é dia 11 de setembro, está sendo colocadas as notas para vocês na sala do professor coordenador de turma, para que vocês consigam ver as notas do último bimestre. Então, a turma, vocês procurem o professor lá na plataforma do
né, da sala de aula e procurem seu professor para saber as notas e vai estar lá colocado a partir de amanhã, tá bom? Até a próxima, pessoal!